Que bom que você está aqui no canal Ricardo Santos Historiador. Hoje nós temos o privilégio de ter um sociólogo conosco. É o professor Fernando Wilker. Fernando, que prazer ter você aqui conosco em nosso canal, para que nós possamos ter uma conversa muito agradável, porque neste canal aqui quem fala é o professor. Quando você escuta de professor, você sabe, é o especialista que fala, é o secretário de educação que fala, mas aqui quem fala dele mesmo é o professor. E nós estamos numa escola. De vez em quando você vai ouvir uns sons de estudantes, mas isso são os ossos do ofício. Professor Fernando, nós não costumamos perguntar a idade de ninguém, mas nós fazemos aqui uma pegadinha, uma interação com o nosso público. Gostaríamos de saber, professor, o que aconteceu no ano do seu nascimento? E as pessoas que estão lá, elas vão saber, então, a data do seu nascimento e a sua idade. E eles vão colocar para que a gente possa interagir com ele. Você se lembra algum fato, alguns fatos que ocorreram na data do seu nascimento? No ano do seu nascimento? Lembrando assim, direto, talvez foi a Copa do México, se não me engano, estou lembrando. Copa do México. Quem foi campeão na Copa do México? E a Argentina. Argentina. Olha aí uma dica. Tem alguma outra dica, professor? Então, o início do Plano Cruzado também foi nesse momento. Início do Plano Cruzado, o anúncio pelo Sarney. Do Plano Cruzado. Então você tem aí dois fatos históricos que você pode saber quantos anos o professor Fernando Wilker tem. Professor, você é sociólogo. Me diga uma coisa, você sempre quis ser professor? Não. Apesar de na verdade, inicialmente carreira escolar, né, sempre me interessei mais por literatura, né? É o que me interessava bastante, né? Eu cheguei a cursar letras também. Então você fez o curso de letras? Terminou o curso de letras? Não, por outros motivos acabei enveredando mais pela sociologia mesmo. Tentou mais alguma graduação? Não, somente essas. A sociologia. Isso, lá em Belém do Pará. Lá em Belém do Pará, e veio parar aqui em São Paulo. Agora eu fiquei curioso. E público certamente, como é que você veio parar aqui em São Paulo, professor? É uma história longa, né? Mas questões familiares. Eu tenho uma filha e ela mora em São Paulo, e hoje eu moro próximo dela. Então, não quer motivo mais importante que esse. E além do mais, também é um aprendizado incrível, vivenciar outra cultura, trazer a minha cultura, trazer os conhecimentos que a Amazônia me ofereceu por tanto tempo. E é importante compartilhar isso atualmente. Eu vejo que cada vez mais importante nas salas de aula aproximar esses dois mundos com certas diferenças, por mais que coexistam no mesmo país. Então quer dizer que a sua experiência lá no Amazonas, sua experiência de vida, a convivência com aquela cultura, lhe ajuda na sala de aula? Sim. Extremamente, né? Muito bem. Agora, como assim? Que elementos da sua cultura você usa que ajuda a sua aula? Por exemplo, nós estamos em São Paulo, né? E eu já consigo perceber algo que nós relatamos nos nossos estudos, né? Algumas análises sobre centralidade, sobre autoentendimento de centralidade. Então, existe sim questões pertinentes ao etnocentrismo, à antropologia, né? Que é preciso ser debatido em sala de aula, é preciso ser educado. O aluno precisa entender que diferenças culturais fazem parte da diversidade do ser humano. E você comparando com a cultura de lá, dá para você colocar de uma forma mais clara. Exatamente, trazendo exemplos, né, desmistificando ideias
Então, eu sou do norte, sou um nortista belemense, de Belém do Pará, e existe uma distância não só física, como compreensiva também, do Brasil se conhecer, né? E vez ou outra eu encontro dúvidas bem essenciais sobre localidade, né? Se confunde norte com nordeste, mas é possível compreender, e eu entendo que como professor é importante esclarecer e não e não concordar com o preconceito, né? E falar que existe ali uma distância. Não necessariamente existe, apenas um desconhecimento. Muito bem, professor. Então, eu achei interessante. Quem mora em Belém é o quê? Belemense. Belemense. Olha aí, tá vendo? Belemense. Essa é uma informação interessante. Professor, você já deu assim um esclarecimento, mas você é casado, é solteiro, é viúvo. Onde é que você mora atualmente, professor? Eu moro aqui em São Bernardo, né? Então, sou casado com uma pedagoga, com Ellen, um grande abraço, um beijo. E é isso, fazemos um par de professores. Muito bem, 2 professores aí numa casa só, é muito livro, é muito estudo, é muita discussão. Professor Fernando, aconteceu uma coisa no Brasil que se expandiu para a Europa e o mundo inteiro, e começou lá na China. Foi a tal da pandemia. Eu gostaria que você me dissesse, professor, qual foi a sua experiência com a pandemia e um fato positivo e outro fato negativo. Bom, a pandemia, com certeza, foi um pause, um tempo para o mundo todo, imagino isso, né? E comentando sobre o âmbito mundial, né? Acredito que nós estamos ainda entendendo e digerindo os efeitos da pandemia. Para mim, a nível mundial, comentando os efeitos da pandemia, preciso observar ainda, serão décadas para se entender os efeitos dela, né? Esse balanço entre o que a gente vive sobre aceleração na comunicação, por exemplo, sobre distanciamento de pessoas, né? Então, sociedade segundo Bauman, né? Então é interessante até trazer esse teórico para a gente pensar essa questão. E imerso na minha realidade pessoal, também foi um divisor de águas, porque foi o ano justamente que eu cheguei em São Paulo e passei praticamente 6 meses num isolamento pessoal mesmo, fiquei sozinho, então foi uma experiência única. De outro lado, tive uma perda incrível, que foi do meu irmão, também professor de arte, Francisco, presente sempre. Então, assim, quem sabe, quem conheceu o meu irmão foi uma inspiração. Eu ser professor, ele me inspirou a ser professor. Até hoje, negativo. Com certeza a perda do meu irmão é positivo, mas que um reencontro com a minha carreira profissional. Então, aqui que eu voltei a dar aula. Então, estou bem satisfeito nesse momento por conta disso. Então, me trouxe algo novo, né? Me trouxe uma vivência nova em outro estado, nesse sentido. Ok, professor. Pelo que você falou aí, como sociólogo, você deixou bem claro que, por mais conhecimento que a gente tenha sobre a pandemia, nós só vamos ter um conhecimento mais próximo da realidade daqui a algumas décadas, quando nós vermos de fato os efeitos complementares que vão ocorrer da vacina e como vai se comportar a sociedade, como a comunicação será feita. Tudo isso vai redundar numa compreensão melhor dessa pandemia, principalmente aqui em nosso país. Sim. Todo profissional, ele tem uma forma de se recrear, ele tem uma forma de se divertir. E a pergunta que eu faço a você agora, professor, é a seguinte: quando você não está dando aula, o que é que você faz para se divertir, para se recrear? Qual é o seu hobby? Vários. Talvez eu me veja como muito múltiplo nesse momento de saborear a vida. E é importante tocar nesse tema porque é preciso se encontrar fora de outra identidade que não seja somente o trabalho, não é?
Eu penso dessa forma. Então, assim, pratico esportes, faço a minha meditação, faço meus estudos alternativos, né? É assim que você se diverte? Isso, exatamente. Exatamente. Então, tem uma multiplicidade enorme dentro disso. Correto. Então veja aí que ele é dedicado mesmo à leitura, aos livros, ele se diverte sem se afastar desses elementos também, não é isso? Isso, exatamente. Ok. Agora, sobre a política, professor, você votou em quem? Em Lula ou em Bolsonaro? Votei no Lula, E por que tranquilamente. votou no Lula? Vamos lá. Por uma questão de, primeiramente, bom senso, né? Então, não me alongando tanto, mas basta ter bom senso para entender o cenário da política do Brasil nesse momento do ano passado, né? Eu comentando ano passado. E acho que é muito lógico pensar em um candidato e em partidos que pensam a maioria, pensam social, né? E acho que nós estamos em 2023 e já conseguimos ver mudanças significativas na atuação do presidente. Então, é isso. Você acha que o seu voto foi bem feito, o seu voto? A sua escolha? Sim, com certeza. Olha aí, você viu Tranquilamente. a resposta do professor, você concorda com ele? Então responde aí. E se você discorda, também pode responder. Você está autorizado a falar da opinião dele. Não vai falar dele não, porque aqui ninguém fala de ninguém, mas todos podem falar sobre as nossas opiniões. Porque este é o canal Ricardo Santos Historiador, aberto para interagir com você e interagir com as nossas ideias. Professor, agora, uma outra pergunta. Você já estudou no APEI? Você tem uma opinião formada sobre a APEI? Se eu já atuei na PEI? Sim. Não atuei. Tenho poucas informações. Entendo que é um outro ritmo de trabalho, entendo que é uma outra lógica de atuação como professor aqui na rede de São Paulo. E estou procurando entender o funcionamento disso e os impactos no nosso cotidiano, né? Tem uma série de questões de carreira de cada tipo de professor aqui em São Paulo. E uns dizem que é problemático, enfim. Existem muitas questões a colocar aí, mas eu não tenho experiência da PEI ainda. Eu não posso falar na prática com propriedade. Tenho visões externas apenas. Ok, professor. Professor Fernando Wilker, eu queria ver a sua opinião agora sobre a educação de um modo geral. Você acha que a educação brasileira ela está no caminho certo? Nós sabemos que você não é um especialista, mas o que nós queremos ouvir aqui é a opinião do professor. E nós queríamos ouvir a sua resposta. Pensar que está no rumo certo é projetar uma ideia do ideal, né? Então a gente sabe que não existe ideal, mas nós conseguimos descrever que a educação do Brasil é reflexo da estrutura socioeconômica, né? Então, e sim, existem extremas imperfeições na nossa educação, ainda que existam professores e direção e alunos também, todos dispostos a manter e qualificar a educação da maneira possível. Mas é significativo que o recorte socioeconômico afeta diretamente a nossa educação. Com relação a gente pode falar de recursos, a gente pode falar de estrutura educacional que, na teoria, pede certas posturas e resultados, mas na prática não funciona. E dá para discutir tudo isso. Então, nesse sentido, sim, a educação brasileira tem muito a ser melhorada e ser qualificada. Material profissional, sem dúvidas que tem. Muito bem, professor. Vamos continuar ainda na linha da educação. Sim. Todos conhecem os teóricos da educação. Eles traçaram linhas metodológicas que ajudam o professor a dar as suas aulas. Só que
Alguns professores não estão nem aí para o teórico, outros seguram debaixo do braço e seguem à risca. Outros professores, aqui mesmo no canal, eles disseram que seguem os teóricos até onde é possível, por causa da realidade social das escolas deles. Eu pergunto para você, o teórico da educação funciona ou não funciona na sala de aula? Acredito que funciona sim. Porém, aí que tá, existe o como aplicar, o como conectar o que nós lemos na universidade, o que nós preparamos como aula, o que os livros didáticos trazem, o que a BNCC nos pede. Então, eu acho que é adaptável, sim. É uma questão de didática também, né? Mas não é só isso. A gente sabe que na sala de aula nós enfrentamos um cenário muito mais extenso do que, por exemplo, uma educação privada nos proporciona. Mas é possível, através de uma questão de didática, simplificar questões, aproximar do material humano, né? Do humano, na verdade. Afinal, qualquer teoria está tratando de um material humano. Na sociologia, na antropologia, na ciência política. Basta buscar a linha de conexão com os alunos e tentar aproximar da realidade deles, porque, afinal de contas, a educação está nesse sentido, para libertar, é para educar, é para revolucionar, no melhor sentido que eu posso colocar aqui, e começa levando qualquer teórico que seja de maneira mais degustável para o aluno, mais próxima, e é possível, sim, nós conseguimos fazer isso. Ok, então temos aqui a opinião do professor Fernando, e você, concorda com ele? Discorda dele? Coloca aí a sua opinião. Professor, nós estamos num país laico. E um país laico, ele não tem uma religião a qual ele possa privilegiar. Você concorda que deva existir ensino religioso na sala de aula? Nós temos na nossa Constituição, né, temos na nossa orientação educacional o princípio laico, né? Então, imagino que não seja um lugar para colocar como referência esclarecedora, né? Porque quando se fala de religião, a gente está falando de orientações éticas de vida, e em geral toda religião tem um recorte histórico, local, cultural, que traz preceitos e valores daquele local, daquele tempo, daquela temporalidade, da literatura que ela oferece para pensar a religião. Então, nós podemos sim estudar aspectos da religião, por que não? Mas a maneira que é colocado que é a questão, né? Então, eu penso que o sentido científico não é agradável, né? Então, peraí, pelo que eu estou vendo, você concorda que deva ter ensino religioso na sala de aula, numa escola pública, sim ou não? Não, penso que não. Mas você não concorda? Não concordo. Mas penso que é um assunto que pode visitar algumas aulas no sentido esclarecedor da cultura religiosa e tudo mais, mas no sentido de dogmático. Então, peraí, pelo que eu estou vendo, você diz não para o ensino religioso na sala de aula, mas se for existir o ensino religioso, você tem que ver como está sendo ocorrido esse ensino religioso. É preciso ver se está falando de uma só religião, se está atendendo todas as religiões, é mais ou menos isso? Penso que passa por isso sim, porque existe uma pluralidade de crenças, de visões. Aqui, estamos em São Paulo, a gente encontra, por exemplo, né? Não só em São Paulo, mas nós encontramos em qualquer centro, em qualquer lugar, hoje uma diversidade de expressão religiosa. Então, por exemplo, como é que uma proposta escolar vai orientar uma somente? Então, daí é o princípio laico, né? Para inicialmente respeitar, e a gente sabe que a religião historicamente passa por um processo, processo de poder, né? Então, o poder misturado com a religião é algo difícil de estar discutindo, algo difícil de estar direcionando. Então, é preciso pontuar e ter paciência para tocar nesses temas. Ok, então a aproximação da igreja com o Estado não é muito favorável. É o que se entendeu aqui na sua fala. Professor,
Ainda na educação, mas agora envolvendo diretamente na sua área, eu pergunto: a escola pública está faltando segurança ou a maldade do homem não tem limite? Eu estou me referindo às invasões que houve nas escolas, os assassinatos que ocorreram nestes últimos meses. O que você tem a dizer sobre isso? Como toda questão social, é uma questão complexa, né? Então, nós que vivemos assim, aqui de maneira bem intensa, né, sabe, presente, visível, imagino que também outros colegas também vivenciaram isso no nosso lugar de professores, e os alunos também vivenciam, ainda estão, de certa forma, ainda respiram esse ambiente, aqui e acolá, esse terrorismo, né, de ideias. Então, assim, se é ou é uma violência, tudo mais, não, acredito que sim, é uma questão social, todos nós estamos envolvidos nisso, a escola precisa de segurança, mas também precisa de segurança não só física, mas quanto emocional também, professores, direção. Então, assim, nós vivenciamos as pressões e dificuldades da profissão, como toda profissão. E se você quer oferecer uma educação de qualidade, profissionais de qualidade, então é preciso que o professor esteja tranquilo para fazer essa atuação e o aluno também esteja disponível, né, tanto fisicamente quanto mentalmente. E todo esse conjunto é que faz uma educação possível. Então imagine quando se fala de violência, né? Então é uma somatória e um acúmulo do cotidiano, um acúmulo de questões sociopolíticas atravessadas também, né? Nós estamos vivendo agora, isso é importante pontuar, uma das faces dessa leva de violência no Brasil também perpassa o nosso cenário político, né? Referências incitando a violência, incitando o armamento, incitando se defender dessa forma, né? Então, ou se expressar dessa forma, a ocasião não vai gerar, e a gente está vendo o resultado disso, né? Espero que a gente esteja tomando outro rumo a partir de agora, outras referências de lideranças pacíficas, lideranças que falam de arte, que falam de poesia, que falam de música, que falam de sabedoria, de conhecimento, de trabalho, e não de armas ou violência. Isso faz parte do passado, não interessa a gente atualmente, ainda que seja uma realidade que precisa ser combatida. Olha, você viu aí a opinião do professor Fernando. Não se esqueça de também opinar, se você concorda, se você discorda. O importante é que haja essa interação, e eu sei que pelas respostas dele, você deve ter uma noção de como são suas aulas. Professor Fernando, você gosta de futebol, de esportes? Sim, muito. Quem me conhece sabe que... Então, professor, quem é que vai ser campeão da Copa do Brasil, professor? Copa do Brasil, olha, eu imagino que, mas não sei, talvez os times aí, Palmeiras daqui, né, Flamengo, são os times que estão melhor estruturados nessas últimas temporadas, né? Então, imagino que um desses dois aí possa estar. Mas eu não estou acompanhando detalhadamente para dar dicas de aposta para ninguém. Eu vejo que atualmente as pessoas se interessam muito por esses aplicativos, né? De você acertar resultados de jogos. Não conheço muito dessa parte. Então, se for depender do seu palpite, tá difícil. Ninguém vai acertar quem é o campeão da Copa do Brasil. Professor Fernando, Edson Arantes do Nascimento morreu. Isso significou alguma coisa para você? Você tem algo a falar sobre isso? Sim, no sentido do brasileiro perceber a importância de um negro ser referência no esporte, ser referência numa sociedade racista no geral, né? A gente pode colocar dessa forma. Nós temos o cenário atual do futebol, por exemplo, na Europa, a gente vê aí o Vinícius Júnior sendo alvo de racismo, né? Então, com frequência, né? Então, Pelé, nesse sentido, é importante a gente observar desse ponto de vista, não na questão quantitativa de quem é melhor exatamente, mas de que é uma referência no esporte, é uma referência mundial, né? Então, quando a gente fala de cultura, fala de esporte e fala de representatividade brasileira também, é importante saudar e agradecer a figura dele, que vai se manter, imagino que por muitos anos para a gente. Uma figura, uma referência do bem para a gente, e a gente precisa muito de referências boas.
Professor, você tocou num ponto aí que faz parte dos nossos questionamentos aqui aos professores. Você usou o termo racismo. E eu pergunto para você, há racismo no Brasil? Com certeza, né? Não há a menor dúvida que há racismo no mundo todo, né? E entendo que a questão do racismo é muito ampla, porque faz parte da essência dos nossos maiores problemas mundiais, que é a diferença, que é a dificuldade de viver na diferença, né? Seja em qualquer nível, âmbito que seja do que a gente trata, os problemas sociais têm a ver com isso, né? Até o tipo de valorização do trabalho, por exemplo, que tem aqui é outro tema, mas qualquer tipo de estrutura que diferencia o ser humano e coloca um no nível maior, outro menor, então o meu trabalho vale mais do que o teu, a tua cor vale mais do que a minha, a tua cultura vale mais do que a minha e vice-versa. Então qualquer tipo de comparação que torna desigual grupos sociais e seres humanos gera discórdia, gera desigualdade, gera violência, incita a violência. E, sem dúvidas, no Brasil existe um racismo e é algo que a gente precisa estar reestruturando e combatendo. É o nosso cotidiano, todos nós fazemos parte disso. Professor Fernando, eu acho que por essa resposta aqui as pessoas também poderão se identificar com você ou não. Você assiste novela? Não. Você assiste filme? Sim, sim. Você assiste séries? Sim, sim. Qual filme ou série você recomendaria para o seu público? Filmes. O último, deixa eu ver, posso colocar como referência é o do Oscar, que venceu o Oscar recentemente, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, foi bastante interessante para quem quiser ver. Gostei muito porque fala de multiverso, fala sobre multiplicidade cultural também, então é algo interessante para a gente estar vendo. Gastronomia, professor. Se alguém aqui do canal quisesse lhe convidar para um restaurante, para conhecer você um pouco mais, qual é a comida que apetece o seu paladar, professor? Opa, então assim, lógico, né? Como bom paraense, como bom belemense, o nosso açaí. Olha, o açaí. Para comer um peixe, um camarão, que o paraense está satisfeito, né? Agora me diga uma coisa, o açaí daqui é igual ao de lá ou não? Questão muito pertinente falar sobre isso. Não, é bem diferente, né? E nessa pegada, né, dessa minha fala, desses meus temas, por exemplo, é algo que eu observo e é muito significativo que o açaí que ele é envolto por ele satisfaz outra expectativa da gastronomia paulista. Então é uma sobremesa, né? É colocado como um doce na sobremesa. Então os elementos do açaí aqui estão associados a esse fator. Para o belemense, para o paraense, não, ele é completamente diferente. Ele já é o primeiro, é o prato de servir mesmo, de comer. Exatamente, é o prato do ribeirinho, né? Então é a nossa essência, é o açaí. Então lá não peixe, é né? a sobremesa, lá é o prato principal, né, do nosso cotidiano, exatamente. E ele traduz. Nós temos muitos estudos, alguns estudos falando sobre como o açaí está conectado a toda a rede econômica e toda a rede cultural da identidade. Como é que se come o açaí lá, professor? O açaí ele é comido junto com proteína, né, com peixe, com açaí, não, com camarão, né? E ele é retirado diretamente da fruta, então não passa por nenhum processo industrial, né? Então é bem diferente mesmo. Deve ser muito diferente e também muito gostoso. Que sonhos você já realizou, professor? Diga apenas um. Sonho? Bom, ser professor. Ser professor e muito mais no sentido também de ter encontrado uma profissão que me permitisse ter contato com pessoas, que me permitisse exercitar a empatia por outro ser humano, que é algo que é primordial para qualquer atuação e para nós é essencial. Então isso me satisfaz bastante. É engraçado, né? A gente tem sonhos muito grandes, sim, relacionados a várias possibilidades, mas se tratando de profissão, é algo que me completa bastante. Então, um sonho seu foi ser professor, sim, e agora está realizado. Sim. E um sonho que você pretende realizar? Eu pretendo realizar? Vamos lá.
Eu acredito que viajar bastante pelo mundo, conhecer outras culturas, isso acho que é muito enriquecedor e é o que eu pretendo, quem sabe. Eu acho que passa por isso. Agora você tem 1 minuto para dar uma mensagem aí para o nosso público. Em qualquer lugar, em qualquer cultura, a gente lida com o ser humano, né? Então, é super importante a gente resguardar o mínimo de respeito, né? Olha, não deveria nem ser o mínimo, né? Mas é bom começar com o mínimo porque é um começo possível, né? De nós fazermos um dia a dia mais possível entre nós, né? Seja em qualquer... Então, é mais ou menos uma ideia de facilita, que eu facilito para ti no melhor sentido também, né? Porque a vida já é muito complicada, a gente sabe disso, nós somos brasileiros, nós vivemos um recorte capitalista que grande parte da população vive grandes dificuldades e outra não, né? Vive alguns privilégios, né? E muitos. E é preciso equilibrar tudo isso, mas para a gente chegar nesse lugar, é preciso se unir nas possibilidades que a gente tem, né? Seja na escola, seja no trabalho, seja na família. Então, penso dessa forma, uma união de empatia e também coragem para mudar certa realidade na tua vida. Então, isso é, eu acho que é o que norteia a minha vida, o que eu trago para Agora eu minhas aulas. gostaria de deixar de olhar lá para o vídeo, para olhar para você e lhe agradecer pelo privilégio que você nos deu de nos dar essa entrevista e de mostrar um pouco quem é o professor por ele mesmo.